A natureza faz poucas pessoas fortes, mas esforço e treinamento fazem muitas. A política tem pelo menos duas caras: a que se expõe aos olhos do público e a que transita nos bastidores do poder. As armas devem ser usadas em última instância, onde e quando os outros meios não bastem. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Julgo poder ser verdadeiro o fato de a sorte ser árbitro de metade das nossas ações, mas que mesmo assim ela nos permite governar a outra metade ou parte dela. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que pode resultar dela no futuro. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Não é a violência que restaura, mas a violência que arruína que é preciso condenar. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Não há outra maneira de se proteger contra a bajulação do que fazer os homens entenderem que dizer a verdade não vai ofender você. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Uma guerra é justa quando é necessária. Os homens mudam de governantes com grande facilidade, esperando sempre uma melhoria. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Para bem conhecer a natureza dos povos, é necessário ser príncipe, e para bem conhecer a dos príncipes, é necessário pertencer ao povo. Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja. E se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Precisando um príncipe saber usar bem o animal, deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe se defender dos lobos. Deve, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para espantar os lobos. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar. Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Quem seja a causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si próprio, pois esse poder é produzido por si, quer através de engenho, quer de força, e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela. Quem do prazer se priva e vive entre tormentos e fadigas, do mundo não conhece os enganos. Nas ações de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. Nunca foi alcançado nada de grande sem perigo. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Nunca tente ganhar pela força o que pode ser conquistado pelo engano. O bem se faz aos poucos, o mal de repente.
Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas sendo protelada, resulta em sua desvantagem. O desejo de conquista é coisa realmente muito natural e comum, e sempre que os homens conseguem satisfazê-lo são louvados, nunca recriminados, mas quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, aí estão o erro e a recriminação. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. O príncipe prudente adotará, portanto, um terceiro caminho, escolhendo como conselheiros homens sábios e dando-lhes inteira liberdade para falar a verdade. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. O verdadeiro grande homem é sempre o mesmo sob todas as circunstâncias. Os aliados de hoje podem se tornar os inimigos de amanhã. Onde há uma vontade forte, não pode haver grandes dificuldades. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem se vingar das ofensas leves, não das graves. De modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. Os homens, em geral, formam as suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sabem sentir. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer, porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens pérfidos, é rompido por qualquer ocasião em benefício próprio, mas o temor é mantido por um medo de punição que não abandona jamais. Há 13 espécies de cérebros. Uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. O fim justifica os meios. Pouca prudência pode induzir os homens a optar por coisas que de momento têm sabor agradável, mas que internamente estão repletas de veneno. Não estará seguro de si mesmo com armas alheias. As armas alheias ou escapam ao teu controle, ou te pesam ou te constrangem. O bem que fazes por obrigação não te favorece, pois é considerado forçado e não te traz nenhum reconhecimento. O desejo de conquista é coisa verdadeiramente muito natural e ordinária, e sempre que os homens capazes da conquista a realizam, serão por isso louvados e não censurados. Mas quando não a podem fazer e desejam fazê-la de qualquer modo, eis que estarão presentes o erro e a censura. E ao se voltarem contra você, calar-se diante de sua grandeza de alma. Para punir use terceiros e para elogiar apareça mais importante do que ser é parecer ser. Alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu, mas eu preferiria ensinar-lhe o caminho para o inferno, assim eles saberiam como desviar-se dele. De fato, o modo como vivemos é tão diferente daquele como deveríamos viver. Os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades imediatas, que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. É um vício comum a todos os homens o não se importar com a tempestade no perdurar da bonança. O que tem começo, tem fim. Nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas. Onde a força de vontade é grande, as dificuldades não podem sê-lo. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado. Homens ofendem por medo ou por ódio. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Governar é fazer acreditar. É melhor ser temido do que amado. A um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois, de outro modo, não terá possibilidade na adversidade. Não desejaria jamais cair por acreditar encontrar quem me levante. Se um ferimento tiver que ser feito a um homem,
deve ser tão grave que sua vingança não precise ser temida. Os homens são movidos por dois impulsos principais, seja pelo amor ou pelo medo. Já que amor e medo dificilmente podem coexistir, se devemos escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado.